Graça e paz, tenha um ótimo domingo, seja muito bem-vindo a esse momento de estudo da palavra, de oração. Nós estamos falando sobre o sozo, que é a cura, a salvação, libertação integral que Deus tem para nós. E para isso estamos estudando e orando a respeito de cada membro da Trindade. Amém? E no capítulo 6, o Espírito Santo como conselheiro e consolador. E inicia o capítulo falando que talvez seja a pessoa da Trindade mais difícil de ser entendida pelos cristãos seja o Espírito Santo, porque além das suas aparições de formas diferentes, né, tem as referências aqui, ó, de forma de pomba, Mateus 3,16, uma rajada de vento, Atos 2:2, línguas de fogo, Atos 2:3. Inclusive tem alguns cristãos que não são a favor da oração em línguas. E a oração em línguas é a manifestação do Espírito Santo. Amém? E ninguém sabe realmente como o Espírito de Deus é, mas sabemos que na Bíblia ela o Espírito Santo apareceu de várias formas, né? E é de uma forma que nós não conseguimos prever como ele vai se manifestar, mas sabemos que através da palavra de Deus nós compreendemos que o Espírito Santo ele é conselheiro, ele é capacitador, consolador, ajudante, né? Mesmo aparecendo de forma concreta ou abstrata, o papel dele permanece o mesmo. Em tempos de fraqueza ele vai te fazer forte, em tempos de tristeza ele vai vir te consolar. Amém? Esse é o papel do Espírito Santo. Em João 14:26 fala assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. Outra passagem, Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós estudamos lá no capítulo anterior sobre a escada do Pai, nós sabemos que o Espírito Santo representa o relacionamento com as nossas mães terrenas ou mulheres que cuidaram de nós nos nossos anos de formação, tá? E a razão disso, na maioria das vezes, é porque as mães agem como consoladoras, como confortadoras e conselheiras dentro da família, tá? Esse é o papel natural de uma mulher dentro da família. Então, as crianças que não tinham o ensino, o conforto ou a educação de uma mãe, geralmente elas carregam feridas que precisam ser curadas, e por isso que nós estamos enfatizando, e até está sendo um pouco repetitivo, tá? Mas porque precisamos trazer essa verdade para curar a nossa alma. Somente a verdade cura, né? Então, aqui conta uma experiência de um rapaz chamado Rob, porque ele tinha uma certa resistência ao toque do Espírito Santo, e é porque ele cresceu sem a conexão com a mãe dele, então ele não conseguia sentir o toque do Espírito Santo. Daí ele precisou fazer uma oração. Eu vou ler a oração aqui, tá? Porque pode servir de modelo, tá? Para você que está estudando. Eu renuncio à mentira de que a desconexão entre minha mãe e eu é culpa minha. Eu renuncio à mentira de que o Espírito Santo me tratará da mesma maneira que minha mãe e que mesmo que ele esteja ao redor em todos os momentos, ele não queira interagir fisicamente comigo. O Espírito Santo, qual é a verdade? Essa foi a oração que ele fez
está escrito aqui no livro, e eu fiz questão de ler para você talvez usar isso como exemplo, né? Porque ele se sentia culpado, porque ele não tinha essa ligação com a mãe dele, e aí trouxe uma sequela em relação ao Espírito Santo de Deus, porque ele trouxe essa mesma imagem que ele tinha da mãe para o Espírito Santo, tá? Então, a partir dessa oração, dessa ministração do Souzo, ele teve um desenvolvimento de uma nova conexão com o Espírito Santo. Então, áreas das nossas vidas, como dúvida, medo e insegurança, elas vão embora por causa da presença do Espírito amoroso de Deus. O Espírito Santo, ele sabe o que precisamos ouvir para receber as nossas bênçãos. Ele sabe de tudo. Então, muitas vezes o toque, o abraço do Espírito Santo, o consolo, o conforto, é o que nós muitas vezes precisamos para continuar a nossa caminhada. E nós precisamos nos abrir para receber. Quantos de nós criamos barreiras enormes contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, e aí passando anos e anos guerreando, às vezes até no ministério profético, no ministério de louvor, de intercessão, enfim, mas a pessoa não consegue a vitória, porque ali ela está num cativeiro e ela não se permite ser tocada ou ser ministrada pelo amor do Pai. E sabemos que a vitória, ela começa dentro de nós. Então, se nós permitirmos esse momento de cura, virá restauração, salvação, libertação, não só internamente, mas para toda a atmosfera da nossa geração. Deus, ele é um Deus geracional. Se ele te escolheu para estar ouvindo esse estudo hoje, é porque ele te escolheu para ser aquele que vai se levantar na sua geração e quebrar os padrões de cativeiros, os padrões iníquos, os padrões de mentiras e enganos de Satanás. O Senhor, ele está te convidando hoje para retornar à presença dele, sabe? E se permita voltar aos braços do Pai, assim como o filho pródigo. Ele reconheceu que pecou contra ele e contra o pai dele, e que ele não era digno, mas que ele precisava retornar. Hoje é um dia de retornarmos ao Espírito Santo. Hoje é o dia de retornarmos ao Pai. Hoje é o dia de retornarmos ao Senhor Jesus. Hoje é o dia da sua cura, da sua libertação e da sua salvação. Hoje é o dia que essa cura, salvação e libertação vai transbordar sobre a sua família, sobre aqueles que você tem orado. Então, tão somente se permita que o seu coração seja curado, seja tocado por aquele que consola, por aquele que sabe tirar, arrancar a ferida, ligar e fazer o curativo e fazer com que essa ferida venha cicatrizar e você venha viver a redenção de uma renovação sobrenatural que somente a presença do Espírito pode fazer. O mundo hoje tem várias ferramentas, tem terapias, tem coach, tem PNL, tem muitas pregações poderosas e ricas, mas se essa palavra ela não estiver cheia de rema, cheia de vida do Espírito Santo, você pode continuar da mesma forma, mas se você permitir o rema, o Espírito de vida, ele entre em você, ele toque em você, ele toque na sua alma, ele toque naquela área onde você menos quer ser tocado, naquela área onde você se julga tão bom, ou você muitas vezes julga os demais com a percepção de que você é superior a eles, sabe? Hoje o Espírito Santo, ele está te convidando e ele quer te levar a um momento de uma experiência profunda e que venha gerar cura e restauração na sua alma. Amém? Então, vamos orar nesse sentido. Querido Espírito Santo, repita assim comigo. Querido Espírito Santo, hoje eu reconheço que eu preciso liberar perdão para minha mãe ou para aqueles que representaram
uma autoridade feminina na minha vida. Hoje eu reconheço que existem barreiras, que existem feridas que geraram medo, geraram dúvida, insegurança na minha vida. E hoje eu quebro a aliança com as mentiras, os enganos que foram remoendo todo o meu ser e fazendo com que eu desenvolvesse um adulto muitas vezes inseguro, muitas vezes medroso, muitas vezes autossuficiente, muitas vezes orgulhoso, por conta da necessidade que eu tenho de liberar perdão e também permitir ser perdoado. Senhor, às vezes, muitas vezes eu achei que eu estava só, muitas vezes eu busquei conforto e instruções que não te agradaram, que foram em pessoas que não queriam o meu bem e que não conhecem a verdade que Deus diz ao meu respeito nos céus. Hoje eu te peço perdão. Hoje eu desfaço agora as amarras espirituais. Hoje eu permito que o Senhor toque na ferida da minha alma e que venha curar, cicatrizar e me fazer viver o sozo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou orar. Pai querido, Pai das luzes, hoje, Senhor, nós concordamos com essa oração em relação ao Espírito Santo. Muitos ainda têm resistências aos dons espirituais, ao mover do Espírito Santo, por ter tido uma desconexão com a autoridade feminina. Senhor, representada muitas vezes pela mãe, mas hoje, Senhor, nós rompemos agora com essa mentira, nós trocamos agora, Senhor, esse trauma diante da Tua cruz, pela cura, pela vida plena, pela libertação, pela salvação, Senhor, pela redenção, pela transformação de todo o meu ser. Me faz de novo uma nova criatura em Cristo Jesus. Me faz viver a realidade dos céus. Me faz, Senhor, em nome de Jesus, ser tocado e ministrado, Senhor, pelo Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Nós entramos em concordância, Senhor, que cada um dos teus filhos viverão, Senhor, tudo aquilo que eles têm buscado em Ti, Senhor, devido a essa reconexão, Senhor, com Teu querido Espírito Santo. É o que nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz. Um forte abraço. Nessa oração final eu estava falando na primeira pessoa, eu me faz, mas era nos pais, né? Me perdoa, tá? Eu fechei o olho aqui, fui orando e depois que eu lembrei que eu estava errando aqui a pessoa, né? O pronome pessoal. Mas você entendeu e que você venha permitir que o Espírito Santo complete a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém? Um forte abraço e até mais.